2015, sexta parte. Já falamos de 2015, a primeira parte, que é o Aleph, a segunda parte, o Beit, a terceira, o Gimel, a quarta, o Dale, a quinta, o Ri, que é o poder, e hoje vamos falar a sexta parte, que é o equilíbrio, o número 6. A letra que representa o número 6, aliás, o número 6 no hebraico antigo, é a letra Vav. E o Vav significa gancho, agarrar-se em alguma coisa. O equilíbrio, a harmonia. É o significado da letra Vav. Como diz Jung, toda letra antiga, que são códigos especificamente do hebraico, são códigos, são símbolos, são arquétipos. O Vav tem dois significados, ou seja, o positivo e o negativo. O positivo é o gancho, a forma de segurar, de ligar duas coisas, uma e outra, tipo João e Maria. Esse I é o Vav, ou seja, liga duas coisas, ele engancha duas coisas. Significa também equilíbrio, harmonia, é o sexto dia, o sexto sinal e o sexto céu. E o negativo é sem gancho, ou seja, solto, está solto. Ele é o desequilíbrio completo, ele está perdido, ele não tem autocontrole. Esse é o lado negativo do Vav. E uma coisa interessante do Vav é que ele é o equilíbrio. E é diferente das outras letras. As outras letras têm base. Veja bem a base do Vav. Ele, diríamos assim, tem um contato com o chão, com a terra, apenas num ponto específico. Ele tem a espiritualidade aqui, que se liga a Deus, a mente, ou seja, o lado racional, o emocional, e o físico apenas a ligação com um ponto no chão. Ou seja, diziam antigamente que o Vav é o símbolo do equilíbrio. Ninguém consegue manter o equilíbrio por muito tempo. O equilíbrio é momentâneo, é instantâneo, e o ser humano tem que, de certa forma, fazer um esforço, um trabalho de manter sempre o equilíbrio. Nas literaturas alquímicas e nos antigos escritos hebraístas, nós encontramos a árvore da vida, o 6, o Vav, é o centro dessa árvore, da séfira central, que significa Tifaret, que significa equilíbrio e harmonia. Este Tifaret representa o Messias. O Messias estaria ligando a parte de cima, que é o céu, e a parte de baixo, que é a terra. Aliás, essa é a função do Messias, ligar o céu com a terra. E também esse 6 aqui representa o Rafael, a cura divina. E é interessante, eles achavam que o equilíbrio é a cura divina, ou seja, o Rafael, que mantém o equilíbrio. Muito bem, com esses elementos, nós podemos então entender e analisar o Gênesis, o João, o Evangelho de João, o Essênio, e o Apocalipse de João. No Gênesis, no Hepte Emera, no sexto dia, no Yom Shishi, no Vav, nós vamos encontrar um fato impressionante. E o fato é de que no sexto dia, diz o texto, no capítulo 1 do Bereshit, do Gênesis, diz que Deus criou Adão. Não é um homem chamado Adão, criou Adão. Adão é o ser humano. Adão é o ser humano que tinha uma função específica, nós vamos ver daqui a pouco. Adão recebeu 3 elementos principais. Primeiro, foi criada a imagem, a semelhança e com poder sobre a terra. A imagem é uma palavra hebraica que significa forma, imagem, figura, ídolo, ícono, arquétipo. Essa é a palavra que significa imagem. Ou seja, a imagem de Deus, ele foi criado. Em segundo lugar, a semelhança é uma palavra que significa parecido, semelhante. E em terceiro lugar, ele recebeu poder de dominar a terra. Ou seja, Adão recebeu esses 3 elementos, essas 3 características, esses 3 elementos fundamentais que formavam a figura de Adão. Por isso que Jung diz que o homem é um pequeno Deus. Aliás, a Bíblia mesmo diz, o homem é uma forma de Deus.
É a imagem e semelhança de Deus. Mas uma outra característica essencial que nós podemos ver lá no Gênesis é de que Adão tinha a função tinha a missão de manter o equilíbrio entre o céu e a terra. Adão está aqui, é o Vav, Adão, que inclusive Vav simboliza o homem. O Vav simboliza o homem. Adão, ele tem uma ligação com a terra. Inclusive aqui na terra, a terra, o chão, o solo chama-se Adamá, em aramaico, hebraico. E Adamá, daí vem o nome de Adão, feito da terra, ou seja, ele é o senhor da terra. Ele tem o domínio da terra, mas ele tinha que manter o equilíbrio entre o céu e a terra. Os animais não. Os animais só estavam ligados com a terra, mas Adão tinha que manter esse equilíbrio entre o céu e a terra. Ou seja, lá em cima, diríamos assim, uma forma de dizer, arquetipicamente, é o Shamaim, as águas de cima, que é o céu. E lá está o Elohim, que é Elohim. Inclusive, nós já falamos disso, que a palavra Elohim e Adamá, ele tem toda uma ligação com Adão, que é as mesmas letras que se originam Adão. Adão, então, tinha uma ligação específica com Deus, com a parte de cima, e uma ligação específica com a parte da terra. A função dele era dominar a terra, mas ter a ligação com Deus. Naturalmente, nós sabemos que ao longo da história o ser humano escolheu a terra. Escolheu a terra e se desligou de Deus. A verdade é essa. Nesse escolher a terra, ter o domínio da terra e não soube dominar a terra de acordo ao equilíbrio que deveria ter, houve o desequilíbrio total. Desequilíbrio que nós estamos vendo no mundo todo. E esse desequilíbrio nós vamos ver a sua consequência lá no Apocalipse, daqui a pouco. E João o Essênio, no sexto sinal, o pentosema, o sexto sinal, João apresenta a visão dada ao cego de nascença. Essa é a versão de João. E aqui eu gostaria de falar especificamente, assim como falei do Gênesis, aqui em João nós temos uma lição profunda, que é o tanque de Siloé, as águas de Siloé. Siloé era um tanque que se originava de uma fonte de água e que abastecia aquele tanque. E aquele tanque, então, ele tinha uma simbologia especial. Quando o Messias encontrou o cego de nascença, ele fez de tal forma que pediu para que ele fosse no tanque de Siloé e lavasse os olhos e para ver o resultado. E ele foi, lavou os olhos lá e ele voltou vendo. Ou seja, esse tanque de Siloé, que nós vamos chamar de Mei Shilohá, ou seja, água do Siloé. Água é Mei, águas de Siloé, o Mei Shilohá. Por que nós vamos falar disso? Porque há uma ligação muito forte em todo, porque a Bíblia é toda uma sincronia, há uma sincronização fantástica entre o Velho e o Novo Testamento, do Gênesis ao Apocalipse. Por isso a Bíblia não se pode dividir em Velho e Novo Testamento, a Bíblia é um só. A pergunta seria, por que foi que o Messias pediu àquele cego de nascença para que lavasse os olhos no tanque, nas águas de Siloé? Podia ter mandado lavar no tanque de Betesda ou em qualquer outro tanque, que havia vários, mais de 5 tanques havia lá, ou piscina havia lá. Mas por que ele escolheu o tanque de Siloé? As águas de Siloé. As águas de Siloé, sabe por quê? Há uma sincronia. 800 anos antes de Cristo, na época de Isaías, Isaías falou algo sobre as águas de Siloé. Naquela época de Isaías, do profeta Isaías, estava Judá, que ainda era fiel a Deus, e as 10 tribos de Samaria tinham já apostatado de Deus. E diz Isaías que as 10 tribos da Samaria tinham escolhido entre as águas de Siloé, o tanque de Siloé, por isso eu chamo de Mei Shilohá, eles tinham escolhido o Mei Anahá, ou seja, as águas caudalosas do Eufrates.
Você veja bem o que Isaías fez, uma comparação muito interessante. Por um lado estava as águas de Siloé, apenas um tanque que se originava numa pequena fonte. E por outro lado estava o grande rio do Eufrates, que representava o poderio da nação assíria. E Isaías diz que as 10 tribos, eles preferiram escolher o rio caudaloso do Eufrates do que escolher as águas do Siloé. A consequência, 3 anos depois, as 10 tribos foram escravizadas por Assíria, e 18 anos depois também Judá caiu. Ou seja, 21 anos depois, tanto as 10 tribos como a Judá foram levados como cativo. Ou seja, eu acredito que se as 10 tribos tivessem escolhido as águas de Siloé, poderiam se unir a Judá e poderiam ter mantido a fé em Deus. Mas não foi o que aconteceu. O ser humano escolhe as águas caudalosas do poder. Em lugar de escolher as águas tranquilas de Siloé, prefere escolher as águas caudalosas do rio Eufrates. A simbologia é muito clara. As águas tranquilas de Siloé seria Deus, com a sua tranquilidade, com a sua suavidade. E as águas caudalosas do Eufrates seria o poder máximo que o ser humano sempre quis e ainda quer. Ou seja, a força, a religião soberana, a religião imperial. E se nós aplicamos esse fato histórico, que Jesus de certa forma estava se baseando nisso, ao pedir àquele cego que se lavasse lá no tanque de Siloé, ele podia muito bem, e aquele cego escolheu. Ou seja, aliás, escolheu é uma forma de dizer, ele foi se lavar no tanque de Siloé. Mas há uma coisa interessante, quando ele se lavou e voltou vendo, o que aconteceu? A religião imperial, o judaísmo daquela época, veio e atacou aquele pobre cego. No sentido de que ele apostatasse dessa fé e renegasse tudo isso. E o que aquele cego, ao ver, ao ter a luz divina nos seus olhos e no seu coração, o que ele fez? Ele escolheu as águas de Siloé e enfrentou a religião imperial. A verdade é essa. Ou seja, o cego escolheu as águas de Siloé. E é interessante que aliás, Isaías, quando fez essa revelação, quando ele fez essa comparação das águas de Siloé com as águas do Eufrates, ele usou a palavra mas, men alesamet, que significa desprezar, desdenhar, fastidiar. O que significa isso? O ser humano desdenhou Deus, fastidiou-se de Deus, desprezou Deus. Aliás, Jung, em 1920, diz que a civilização moderna tinha esquecido de Deus, perdeu a sua alma, perdeu a sua espiritualidade. E eu diria, meu amigo, que nós estamos no mesmo tempo. Eu diria até, e ousaria dizer que até as igrejas perderam a sua espiritualidade. Será que entre as águas mansas de Siloé e o rio caudaloso de Eufrates, eu acredito que até as igrejas, as grandes igrejas, escolheram o poder. O poder. Aqui em Brasília existem 2 grandes igrejas que receberam do governo dois terrenos imensos onde construir as suas igrejas, que era para fazer um projeto social. Sabe o que eles fizeram? Fizeram 360 apartamentos. E alugaram e venderam, faturando 10 milhões por mês. Eu pergunto, meu amigo, será que os cristãos, o cristianismo hoje não está escolhendo entre as águas tranquilas de Siloé e o rio caudaloso de Eufrates, não está escolhendo o rio Eufrates? O poder? Os pastores, as igrejas? Enfim, meu amigo, nós estamos diante de um desequilíbrio total. Aquilo que Adão deveria manter o equilíbrio entre a espiritualidade e a terra, parou, acabou. Mas o que o Vave ainda diz no Apocalipse? Do 6º selo. No 6º selo nós encontramos, é interessante, quando o Cordeiro, o Hassé, abriu o 6º selo, houve um desequilíbrio total. Diz o texto do Apocalipse de João, que houve um desequilíbrio total. O sol, a lua, as estrelas, os montes, todos entraram em desequilíbrio. O
caíram, desapareceram, sumiram, etc. E os reis, os ricos, poderosos, os servos, se esconderam. Não é isso, meu amigo, que está acontecendo no mundo todo? Os ricos têm medo de perder a sua riqueza. Os pobres tentando em conseguir alguma coisa. Ou seja, estão todos em desequilíbrio total. E nesse instante, diz o texto hebraico, diz Apocalipse. Nesse sentido, houve um desequilíbrio total e todo mundo se escondeu. Mas mesmo assim, diz o Apocalipse, houve e há pessoas que escolheram as águas tranquilas de Siloé. E essas pessoas receberam o rio de água da vida. A fonte da água da vida. Eles receberam. Aqui eu queria fazer uma conclusão. No Gênesis, Adão tinha que manter o equilíbrio entre o céu e a terra. Ao longo da história, nós vemos que o homem perdeu esse equilíbrio. Em João, o profeta Isaías diz que o povo desdenhou, desprezou, fastidiou-se de Deus e escolheu o rio Eufrates em lugar da fonte da água do Siloé. E na história do cego, este escolheu Siloé e enfrentou a fúria do rio caudaloso da religião imperial. E agora, no Apocalipse, fala do desequilíbrio total. Mas houve e há pessoas que escolheram e escolhem as águas do Siloé. Meu amigo, eu convido você a escolher as águas do Siloé, a escolher o Vave, Entre em contato conosco e nós vamos encaminhar para você todo esse estudo que nós estamos fazendo. O Vave, Ani Yaakov Beshem HaMessiah. E eu termino dizendo, Amém Boaná Hadon Yeshua HaMessiah de Hashem.